Olá! A aula de hoje vai ser sobre equações diferenciais ordinárias lineares de ordem n. Eu sou a professora Jéssica Pazeto Silva. Bom, nós podemos observar primeiro que as equações diferenciais ordinárias lineares de ordem n, elas vão ter essa característica, elas vão ter esse tipo. Bom, essa forma de escrever é a forma de escrever de uma equação homogênea. Então, essa daqui, é a forma da equação inteira. Essa é a forma da equação homogênea. Para ela ser homogênea, basta você substituir o polinômio, que estiver no final, por zero. Simplesmente, você tira ele e coloca o zero. Bom, essa, é a nossa equação homogênea. Como que a gente faz para resolver equações desse tipo? Nós temos que o primeiro passo é transformar a equação em homogênea. Então, sempre que nós tivermos equações desse tipo, a gente deve transformar em homogênea. Segundo passo, transformar a equação homogênea em polinômio. Como assim? Exemplo. Se nós tivermos o y derivado 3 vezes, nós vamos chamá-lo de alguma letra, qualquer que seja, ao cubo. Y derivado 2 vezes, qualquer letra que seja ao quadrado. Y a 1, qualquer letra que seja a 1. E y sem nada é como se nós tivéssemos a letra a zero, certo? E é só fazer essas substituições. Bom, o nosso terceiro passo é achar as raízes do polinômio. O quarto passo é substituir as raízes encontradas por a na equação a seguir. Nós temos aqui Euler elevado a a vezes o x. Esse azinho, na verdade, nós vamos substituir por todas as raízes que a gente encontrar daquele polinômio. E essas serão as raízes da equação homogênea, certo? Então, para cada raiz, nós vamos ter uma raiz desse tipo diferente. Então, para a raiz A, nós vamos ter este. Para a raiz B, nós vamos ter uma outra raiz, Euler elevado a B vezes x. Bom, quinto passo. Encontrar o espaço vetorial de soluções da equação homogênea, que é uma combinação linear das raízes. Então, todas aquelas raízes, que a gente descobriu antes, a gente vai fazer um espaço vetorial. Então, vamos multiplicar por números que são reais, tá vendo? Um número real multiplicado por uma raiz, outro número real por outra e outro por outra, sendo que esses números aqui são números genéricos, tá? Por isso que a gente usa letras, porque podem admitir qualquer valor real. E essa é a nossa solução, tá? É o nosso espaço vetorial de soluções da equação homogênea. Bom, nós temos aqui uma observação. Se a raiz do polinômio tiver multiplicidade 2, ou maior que seja, então as raízes da equação homogênea terão as seguintes formas. Primeiro, vai ser um Euler elevado àquela raiz que a gente achou vezes x. Aí, a segunda raiz, se for de multiplicidade 2, vai ser x vezes, aí a mesma coisa, o Euler elevado àquela raiz vezes o x. Se for de multiplicidade 3 e assim por diante, vamos ter, aqui no caso a enésima raiz, nós vamos ter o x elevado a n menos 1 vezes o Euler elevado àquela raiz vezes o x. Vamos agora a um exemplo. Bom, como exemplo, nós temos essa equação. O primeiro passo é transformar essa equação em homogênea. Então, aqui embaixo, nós temos a equação igual ela estava antes, porém, depois da igualdade, nós colocamos o zero. Bom, aqui a gente transforma essa equação em uma equação comum, onde nós tínhamos a derivada segunda, a gente coloca ao quadrado,
Onde tínhamos uma derivada só, a gente coloca 1, e onde não tinha derivada, a gente coloca o 0. Bom, agora a gente acha as raízes dessa equação. E nós, como é uma equação de segundo grau, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, né? Fizemos todas as substituições, todas certinho. No final, nós chegamos a 1 mais ou menos 3 dividido por 2. Isso nos dá duas raízes. Uma raiz é 2 e a outra raiz é menos 1. Então, nós temos duas raízes, 2 e menos 1. Então, as raízes da equação homogênea são Euler elevado a 2x, porque uma das raízes foi o 2, e a outra é Euler elevado a menos 1x, porque a segunda raiz foi menos 1. A solução da equação homogênea, então, foi 1a, que é qualquer número real, vezes aquela primeira raiz que a gente achou, mais 1b, que é qualquer número real, vezes aquela outra raiz que a gente achou, sendo que a e b são números reais. Beleza. Agora, vamos encontrar a solução particular. Bom, nós temos aqui a mesma equação que nós tínhamos no início. A solução particular deve ter o formato ax mais b, que é um polinômio de primeiro grau, né? Um polinômio de grau 1. Por quê? Porque a nossa resposta é um polinômio de grau 1. Então, é provável que a solução deve ter este formato. Bom, se a nossa solução tem este formato, a nossa solução derivada uma vez vai ser A, certo? Porque eu derivo isso, fico com A. E se eu derivo este aqui, ou seja, a nossa solução derivada duas vezes, eu tenho uma resposta 0. Agora que eu tenho o y e o y duas linhas, eu posso substituir. Substituindo na equação. Bom, 0 menos A menos duas vezes ax mais b, certo? Aqui eu tinha y duas linhas, aqui eu tinha y' e aqui eu tinha y puro. E isso tudo é igual a 3x mais 4. Agora, a gente multiplica, nós temos menos A, menos 2ax, menos 2b, que é igual a 3x mais 4. E aqui nós podemos perceber que, se nós queremos que essa parte seja igual a essa, tudo que acompanha x nessa parte tem que ser igual ao que acompanha x nessa outra. Então, aqui nós temos que o menos 2a precisa ser igual ao 3. Então, bom, o menos 2a precisa ser igual a 3. Como este pedaço tem que ser igual a este, tudo o que sobrou tem que ser igual ao número 4. Então, menos a menos 2b deve ser igual ao número 4. Bom, como menos 2a é igual a 3, o a é igual a menos 3 sobre 2. Nós podemos pegar este resultado e substituir aqui. Então, nós temos o menos a, então, menos este resultado que a gente encontrou antes. E continuamos substituindo, né, as coisas. Então, continuamos. Menos 2b igual a 4. Continuando essa conta, nós vamos ter mais 3 meios menos 2b igual a 4, que vai ficar, né, fazendo MMC. Vai ficar menos 4b, que é igual a 8 menos 3. B vai ser igual a menos 5 sobre 4. Aqui nós temos que a nossa solução particular era desta forma, ax mais b. Vocês se lembram? Bom, nós encontramos que o a é menos 3 meios e o b é menos 5 quartos. Bom, então basta que a gente substitua a e b nessa solução particular. Então, nós vamos ter agora menos 3 meios de x, porque é o a vezes x, menos 5 quartos, porque o b não acompanha x. E a nossa solução geral vai ser a soma daquela solução da homogênea que nós tínhamos encontrado,
né, com as raízes da homogênea, com as raízes do polinômio que a gente achou, que foram 2 e menos 1, e essa solução somada com a solução que nós acabamos de encontrar, né, que foi a solução, né, do ax mais b, no caso, menos 3 meios x menos 5. Então, nós chegamos à resposta final, que é a nossa solução geral. É a soma das duas soluções que nós encontramos.